Oi, Rodrigo, tudo bem? Acho que agora Tudo sim. ótimo, que bom aí estar com você também no nosso evento, né? Para quem não conhece, a Elisa é consultora da Selen Bertozzi, ela trabalha no marketing jurídico também, e ela também é um case de sucesso na parte da advocacia imobiliária, tem um perfil, hoje está com quantos mil seguidores? 15.600. 15 mil seguidores, não é? Então, a ideia de trazer a Elisa é de comentar as questões de redes sociais, também trabalhar o Google, né? O Google é muito importante na advocacia, tá? Se eu começasse por algum lugar, é o Google, porque o Google você consegue, pela leilão de palavras, você consegue criar o plano junto com o YouTube e assim por diante. Então, né, sem mais delongas, aqui é a Elisa Novaes com a gente. Uma boa palestra, não é? Você tem aí até meio-dia e 10, no máximo meio-dia e 15. Depois do meio-dia e 15, nós vamos fazer um intervalo, pessoal, e nós voltamos exatamente às 2 horas com o José Newton, presidente do FDJU, que é o Fórum de Departamentos Jurídicos, e da Intelejur, tá bom? Muito obrigado. E aí o palco é todo seu, tá, Elisa? Rodrigo, obrigada. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui. Depois, assim, da palestra do Rodrigo e da palestra do Roberto, para mim, é muito uma responsabilidade muito grande. Também anotei muitas coisas, tanto o Rodrigo trouxe, mas também que o Roberto trouxe aí dessa visão prática do dia a dia para a gente trazer para a consultoria e também para aplicar aí com os nossos clientes. Bem, deixa eu compartilhar aqui na tela o meu material. Rodrigo, você consegue me dar um ok se está aparecendo? Tá, apareceu sim. Quer trocar de tela para a gente, para ver se está tudo bem? Troquei. Ah, então perfeito. Ótimo. Então, o tema da palestra, né, vou falar um pouquinho sobre mídias sociais segmentadas, o que realmente é da nossa experiência e ao longo, tanto na advocacia quanto na consultoria, acompanhando clientes, o que a gente tem visto funcionar muito em relação às mídias sociais, porque eu sei que tem muitos escritórios que ainda não conseguiram criar esse posicionamento, e a gente acabou de ver, tanto na palestra do Rodrigo, como bem enfatizou o Roberto, sobre a necessidade de criar um posicionamento sólido, um posicionamento que realmente atrai o cliente certo, o cliente ali que é o tipo de público que vai te gerar aí bons contratos de honorários. Então, assim, criar esse posicionamento não é simplesmente ir ali e produzir um conteúdo de qualquer forma, ela é uma estratégia. E com isso, hoje em dia, com essa crescente utilização das redes sociais, a gente tem que utilizá-las de forma a consolidar a nossa marca jurídica. Mas primeiro, para quem me conhece, o Rodrigo já apresentou, eu sou advogada, eu sou de Belo Horizonte, eu estou compondo o time de consultores da Selen Bertozzi, estou na área de planejamento estratégico e de marketing jurídico, e também eu sou a professora convidada da pós-graduação de gestão em marketing jurídico da BEF Jurídico. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Esse evento foi tão bem organizado pelo Rodrigo, com tanto cuidado na escolha dos nomes, então eu tenho certeza que ao longo dos dias aí nós teremos o que há de melhor em realmente conteúdo. E por que fazer marketing nas redes sociais? A gente escuta muitas vezes os advogados, principalmente aqueles advogados mais antigos, de grandes bancas, menosprezarem as redes sociais, que isso não dá retorno, que não tem tempo para isso. Porém, a gente tem visto que o mundo está cada vez mais permeado pelas redes sociais. Então, nós temos que utilizá-las para fortalecer a nossa marca jurídica. E depende muito do seu tipo de mercado, alvo, a rede social que você vai utilizar, ou então o tipo de público que você quer atrair ali dentro. Como o Rodrigo acabou de nos falar, se eu pudesse dar um conselho aqui, né, na condição de palestrante, para vocês, um conselho, por onde começar? Comece sempre pelo Google Ads. Quem ainda não tem essa estratégia, a gente vai destrinchar isso ao longo aqui da minha palestra, mas é muito importante e é o que tem dado muito retorno dentro da advocacia para os escritórios que a gente tem acompanhado. E as redes sociais, elas vêm como um fortalecimento da marca jurídica e também para a humanização da sua marca, para que as pessoas possam entender que atrás daquele nome, daquela marca jurídica,
quem são os advogados que estão ali, que possa acompanhar um pouquinho da sua rotina, conhecer o seu ponto de vista em relação a outros assuntos, e com isso vai gerando novos negócios e novas indicações e a proximidade. Eu gosto muito de falar que sempre que eu conheço alguém que eu acompanho pela rede social, ou que eu troco ali muita informação ou networking pelas redes sociais, quando a gente conhece essa pessoa pessoalmente, parece que o laço ele já está muito mais formado, e com isso, a utilização das redes sociais, a gente também consegue aproximar o nosso cliente. Quando o cliente vem até você, que já está te acompanhando nas redes sociais, que já tem visto como você tem feito o trabalho ali nas mídias sociais, ele chega no seu escritório muito mais convencido que você é um bom advogado. Então, as redes sociais, de uma forma geral, elas servem para aproximar o público de nós. É o que vai te gerar a principal forma de prospecção de cliente? Às vezes não, mas a proximidade vai vir pelas mídias sociais. Então, o que é importante, né, nós sabermos aqui em relação à utilização das redes sociais? Muitas vezes as pessoas pensam que simplesmente utilizar as redes sociais como forma de estratégia de marketing é fazer uma publicação no feed, gravar uns stories, mas tem muitas outras atividades envolvidas que vêm por trás e que isso causa uma grande dificuldade. Então, o escritório, o sócio que quer realmente direcionar ali, ter uma marca jurídica forte, e nós vamos ter uma palestra sobre isso nesse evento, que queira ali fortalecer a sua marca jurídica, ele precisa entender que por trás da utilização das mídias sociais existe planejamento, existe uma produção de conteúdo constante, que deve ter uma organização, que deve ter um direcionamento, que deve ter um pensamento estratégico. Eu vou publicar esse determinado conteúdo com qual finalidade? Tem que ter, sim, essa interação com o público e investimento em anúncios. A gente consegue, hoje, atingir o público sem anúncios? Raramente. Quanto mais a gente vai colocando e utilizando as mídias sociais com esse pensamento de investir como investimento, eu estou colocando ali, mas eu vou ter algum retorno, principalmente com relação à visibilidade da minha marca, eu vou conseguindo transformar isso em novos negócios. E hoje em dia as mídias sociais elas nos restringem muito. Muitas vezes a gente faz uma determinada publicação, ou você utiliza uma palavra, por exemplo, agora em tempos de Covid, a gente viu muito que o Instagram, principalmente ali, quando toda vez que você publicava algum assunto relacionado ao Covid, e nós que produzimos conteúdo jurídico, muitas vezes a gente vai ali e falou sobre Covid, sobre home office, alguma coisa relacionada à pandemia, eles restringiam esse alcance. Então, hoje é muito minucioso a utilização das redes sociais. Então, às vezes você posta uma palavra, que essa palavra já está ali muito na caixa preta da própria rede social e ela te restringe. Então, você, para conseguir ter visibilidade, conseguir atingir o público certo, conseguir que as pessoas certas interajam com você, tem que ter essa mentalidade de ter o investimento em anúncios. E isso é tão importante que a gente viu uma discussão muito grande dentro da própria OAB, se poderia, se não poderia, se o escritório estava autorizado ou não, se era ético ou não era ético, e chegou-se à conclusão que é necessário. Então, estamos autorizados aí como escritório de advocacia a utilizar os anúncios. Existem algumas restrições, mas de uma forma geral nós podemos sim. Então, a gente precisa ter sempre destinado dentro do nosso caixa, do nosso planejamento financeiro, esse investimento em anúncios, porque isso vai gerar um retorno para o escritório como investimento de marketing. E entro aqui agora em produção de conteúdo, em utilização realmente de segmentação. Então, a gente primeiro, mesmo que, e o Rodrigo já colocou isso na palestra dele, que mesmo que o seu escritório seja generalista ou atue em várias áreas, para a estratégia de marketing, você precisa parar para entender o seguinte: o que é que vai me dar retorno? Onde eu tenho que colocar o meu investimento, os meus anúncios, a minha produção de conteúdo, em que eu devo focar? E aí a gente precisa olhar muito para a nossa carteira de clientes, e isso a gente fala aqui, né, na consultoria, nós constantemente
quando a gente questiona para o cliente qual que é o tipo, né, para os escritórios, qual que é o tipo de cliente que ele atende, qual que é o principal cliente que está na carteira, na sua carteira ali de clientes, muitas vezes a gente até se depara surpreso, o cliente para e pensa assim, realmente eu não sei qual que é o meu mercado-alvo majoritário. Ah, eu sei que é lojistas, mas lojistas de quê? Então, vamos olhar para a carteira e aí a gente orienta sempre a fazer e acompanha a classificação de clientes e ali a gente tem muitas surpresas. Ali o cliente, ele realmente, o escritório, o sócio, ele olha e fala, eu tenho mais clientes, por exemplo, do ramo varejista, ou eu tenho mais clientes lojistas de shopping, eu tenho, enfim, e aí ele começa a voltar. Então, a gente precisa analisar hoje, dentro do nosso escritório, o que tem sido o nosso público-alvo, né? O nosso mercado aí é algo muito forte, que a gente já entenda um pouco sobre aquilo, ou que a gente, isso no caso dos generalistas, mas aqueles escritórios que estão bem especializados, tem que mapear dentro da sua área de atuação o que tem de assuntos realmente relevantes, o que agora, nesse momento que nós estamos, para quem atua com direito imobiliário, por exemplo, está no momento, né, e que temos visto o índice de inflação tão alto, o índice de correção monetária, enfim, e que pode ser um momento de focar todas a minha estratégia de anúncio, a minha estratégia de redes sociais para contratos de revisão, ações revisionais de contrato de aluguel ou ações renovatórias, para que eu preciso? Então, ali a gente tem que mapear quais são os assuntos dentro da nossa área de atuação hoje que sejam realmente relevantes. Colocando o primeiro ponto você quer atrair, o seu escritório vai se apresentar e vai fazer toda a estratégia de anúncios direcionado à atuação pessoa física e sindical, né, para aquelas pessoas que estão ali sindicalizadas em algum tipo de sindicato, por exemplo, sindicatos professores, dos metalúrgicos, a gente vai buscar essas pessoas físicas e aí tem toda uma estratégia para direcionar a sua comunicação, o seu anúncio, para onde você quer caminhar ali com a sua estratégia de marketing, para atração de pessoas físicas, e aí a gente faz isso de uma forma muito mais mapeada, ou hoje o seu escritório tem a situação em pessoa jurídica. Qual que é o seu público-alvo? E isso dentro de condomínios, por exemplo, a gente precisa muito, quando vai alinhar, para quem atua com direito imobiliário, alinhar aí uma estratégia de marketing, você precisa muito pensar, eu como advogado de condomínio, eu vou atuar com para os condomínios, né, de uma forma geral, para a coletividade, ou eu vou atuar para os condôminos? Porque se você começa a fazer estratégia de marketing falando um dia para o condômino, para o outro condomínio, você acaba que você começa a perder muito tempo e dinheiro, né? Porque você está investindo recursos para aquilo ali, mas você não está direcionando e alinhando toda a sua campanha de anúncio dentro do Google, e a gente vai ver que é uma estratégia que vai sendo otimizada. Quanto mais a gente vai colocando ali, repossando essa questão da geolocalização, das palavras, do tipo de assunto, estruturando ali com o conteúdo que a gente está produzindo, mais o Google a ferramenta Google Ads, ela vai ficando mais alinhada para atingir o público certo. Então, a gente tem que ter essa visão de que com o marketing eu vou atrair o quê? Óbvio, quando você direciona para um, o outro pode te procurar, podem vir indicações, você vai atender da mesma forma, o seu escritório pode atender, inclusive, outras áreas, mas você ter um posicionamento de que atua, você com um escritório de 2, 3, 4 pessoas, que atua em 18 áreas, 20 áreas, como o Rodrigo colocou, você não tem esse posicionamento consolidado. Então, a gente precisa, sim, saber qual que é o tipo de atuação e qual que é o nosso mercado-alvo, qual que é o perfil de cliente que nós efetivamente queremos atrair para a gente mapear quais são as estratégias que a gente consegue utilizar. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários, porque eu estou vendo aqui que tem. Seguindo, então, a primeira estratégia, isso é muito, muito importante para a gente dar aí o primeiro start, né, na nossa campanha de mídias sociais, a gente conhecer o nosso público-alvo.
partindo da premissa que para a estratégia de público a gente tem que conhecer o nosso perfil de cliente, né? E, como eu já falei, muitos escritórios não respondem essa pergunta antes de começar uma estratégia de marketing. Qual que é o tipo de cliente? Qual que é o tipo de pessoa que eu busco atingir? Onde essas pessoas estão? Qual que é a comunicação que eu tenho que falar com elas? A forma como eu direciono para um professor sindicalizado ali, né? Isso para quem atua e busca atrair essas pessoas, não é a mesma forma que eu vou falar para um empresário do setor de metalúrgico ou para um setor de frigorífico, não é a mesma forma. Então, eu tenho que adequar a minha comunicação, o meu posicionamento, a minha estratégia para esse tipo de público. Então, se eu estou buscando ali as pessoas físicas, ou estou buscando trabalhadores de um determinado de frigoríficos, trabalhadores do agronegócio, então, assim, a gente precisa entender muito para quem que conhecer muito o público, porque aí a gente vai conseguir impactar essas pessoas com os nossos anúncios, com as nossas estratégias, né? Isso aí só vai ocorrer à medida que a gente estuda muito o mercado-alvo que a gente quer, a gente estuda muito o tipo de pessoa que a gente quer atrair e a gente vai entendendo, como o Rodrigo falou, saber da parte jurídica é obrigatório, mas aqueles artigos dos 5 minutos diários ali que a gente vai fazendo e lendo dentro do mercado e aprofundando, utilizando os mesmos termos que ele utiliza, é que vai fazendo a gente conhecer muito bem o nosso público, né? Então, somente quando a gente vai fazendo esse estudo de mercado, aprofundando com relação às características do nosso público, é que a gente vai tendo essas informações que são importantíssimas para fazer a segmentação das nossas mídias sociais. Óbvio que eu não preciso estudar tudo para começar hoje uma estratégia de marketing. A gente vai dando os primeiros passos e vai alinhando ao longo do caminho o que está dando certo e o que não está dando certo. E, com isso, a gente vai conseguindo construir o nosso posicionamento e fortalecendo a nossa marca jurídica. E tem muitas dúvidas com relação até hoje, né? A gente viu muito se utilizar aí o Instagram durante esses últimos 2 anos. A gente viu o Instagram crescer assim muito de uma forma explosiva e todos os advogados acharem eu preciso ou não preciso estar, eu preciso ou não preciso utilizar o Facebook acabou, não acabou, como que está essa situação? E com isso, eu penso, eu vejo, oriento muito os advogados nesse sentido de que tem muita gente colocando muita força, muita dedicação de tempo, de recursos financeiros na mídia social errada. Se você quer atingir, por exemplo, empresários, lojistas de shopping, eles não vão estar dentro ali eles não vão estar dentro do Instagram, por exemplo. Onde que eles podem estar? No LinkedIn? Ou onde que a gente vai buscar através de uma campanha de Google Ads ou através de vídeos, né? Que nós estamos na era dos vídeos, como o Rodrigo colocou. Onde que a gente vai? Onde que nós vamos como escritórios, né? Onde que a nossa banca vai aí buscar essas pessoas para fortalecer a nossa marca jurídica com relação a isso? Então, fazer essa reflexão de conhecer o público-alvo, a gente não precisa estar em todas as mídias, nem sempre o Instagram vai ser o mais adequado para você, pode ser que o Instagram seja uma ferramenta, uma estratégia secundária só para fortalecimento de marca, mas você não precisa colocar tanta dedicação ali, né? E sendo a sua primeira estratégia, muitas vezes não. Então, a gente precisa entender isso. E vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Queria dividir essa estratégia aqui em 2 formas. O primeiro ponto, né? Isso aqui a gente vai entrar dentro onde que as pessoas, a primeira estratégia, ela é universal. Onde que as pessoas vão quando tem alguma dúvida? Onde que elas vão primeiro? No buscador do Google. Sempre que a gente tem alguma dúvida, você não abre a rede social para fazer uma pesquisa. Você não abre diretamente um site para fazer uma pesquisa. Você vai no Google. A gente joga qualquer dúvida que a gente tem ali. Então, assim, e hoje, a estrutura do Google, e a gente nunca vai
Só se for um assunto que você não for achando nas primeiras páginas, mas a gente vai lendo ali os que estão em ordem primeiro. Então, você estar hoje muito bem posicionado entre aqueles primeiros e a primeira página do Google, são 10 posições, a gente está ali, o nosso escritório está ali com algum assunto relacionado a essa primeira página, ou um vídeo, porque dentro do Google também faz esse link com o YouTuber e aparece quais são os vídeos disponíveis sobre aquele assunto, aumenta muito mais a chance daquela pessoa chegar até você. E para isso também tem muitas estratégias que a gente tem que observar, mas estar posicionado hoje dentro do Google é a primeira estratégia que todo escritório tem que olhar para isso. E a gente consegue se posicionar dentro do Google, ali na primeira página, por meio do Google Ads. Vamos falar mais sobre isso. Porém, olhando aqui para as redes sociais, né, e aí é uma estratégia universal, o Google Ads, mas aqui a gente tem que dividir as mídias sociais em duas formas. Se você está falando para pessoa física, sindical, você, né, e aí hoje em dia nós passamos muito tempo dentro das redes sociais, então você sim, querendo a pessoa física, aquela pessoa física, você atrair ali, você utilizar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o próprio YouTuber, porque o vídeo, estamos na era do vídeo mais uma vez, e o Google Ads, é importante que você faça esse ciclo aí, dividindo a sua estratégia dessa forma. Então, você utilizar todas essas estratégias para buscar a pessoa física, aquela pessoa ali sindicalizada, é importante, sim, porém, não é a mesma estratégia para quem vai buscar uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, a gente tem que entender que a gente tem que colocar força dentro a parte do YouTuber em relação a vídeos, no qual a gente traga assuntos que sejam relevantes e que você possa aparecer dentro do Google na hora que a pessoa digitar aquela dúvida. O LinkedIn, que é onde os empresários hoje, em algum momento, eles viram os olhos para ali, porque é uma rede social totalmente profissional, então não é uma rede social ali de mera interação social, uma rede, né, é uma rede profissional, então eles estão ali dentro, e as empresas hoje têm feito atração de talentos por meio do LinkedIn, então as empresas estão ali dentro, e se a gente busca atrair pessoa jurídica para a nossa advocacia, nós precisamos olhar ali para o próprio LinkedIn e as estratégias de Google Ads, que é o que hoje realmente dá resultado. E como estratégia secundária, apenas para fortalecimento de marca, aproximação, humanização, Facebook e Instagram, tá? Não coloquem tanta força, se o seu perfil por pessoas jurídicas, não coloquem tanta força nisso, mas também não pode deixar de ter, tá? Para a advocacia hoje é o que nós temos visto pela nossa experiência, o Rodrigo depois vai comentar, tenho certeza que depois ele vai comentar isso ao final, mas é o que nós temos visto e acompanhado aí com os inúmeros escritórios que a Célia Bertozzi atende. Então, o que é de tendência aí do mercado para o marketing jurídico em 2022? Mais do que falado, YouTuber com os vídeos, a era do vídeo, hoje em dia, eu, por exemplo, eu escuto vídeo até mesmo com o telefone dentro da bolsa e fone de ouvido, então a gente está o tempo todo ali, às vezes, para mim está mais fácil ali um vídeo, além do podcast, mas a gente focar em fazer vídeos é muito importante, e as estratégias de Google Ads, que a importância é tanta que a gente viu toda a movimentação aí em relação à aprovação disso dentro do novo provimento do Código de Ética. Então, é muito importante que a gente hoje vire os olhos para o Google Ads, mas simplesmente basta contratar uma agência de marketing para fazer o Google Ads e você não saber mensurar? Não. Como advogados e sócios, vocês precisam ter conhecimento de saber como fazer esse acompanhamento. É possível o próprio advogado fazer o Google Ads? Sim, porque o Google é uma ferramenta autoexplicativa, ela vai te dando passo a passo, ela vai mostrando o que funciona, o que não está funcionando, porém, a gente entender, caso a gente vá terceirizar esse serviço para acompanhar, é muito importante para a gente não ser só mais um escritório ou mais um cliente ali dentro daquela agência de marca, a gente não mensurar em que nós estamos investindo o nosso tempo e recursos financeiros e o que realmente está nos dando um retorno. E a gente trabalha muito isso dentro da nossa consultoria de marketing. Então, o YouTuber, né? O YouTuber hoje é a rede social mais utilizada no Brasil, são 96% dos usuários de internet entre 16 anos e 64
utilizam a plataforma, e de acordo com o próprio YouTuber, aí, mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente no mundo. Então, assim, é inquestionável que a estratégia de YouTuber tem que estar dentro do seu planejamento de marketing, dentro da sua estratégia de marketing, né? Quando você for traçar e no momento aí que você estiver readequando ela, se você ainda não está produzindo conteúdo para o YouTube, você precisa olhar, colocar os seus olhos sobre essa rede social. Porém, não é simplesmente ir ali colocar e ali simplesmente colocar um vídeo. Eu vi que a Renata levantou a mão, me dá só um minutinho, Renata. Não é simplesmente ir ali colocar um vídeo, né? Fazer essa postagem de um vídeo. Você precisa ter a estratégia também aqui de impulsionar esses vídeos, esses conteúdos com anúncios pagos, com estratégias pagas, que a gente também consegue direcionar isso para dentro do YouTube. E eu vou explicar para vocês aqui, tem um slide mais à frente. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Palavra-chave, gerir a carteira. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Não, a Monique está aqui, o Bertozzi, mas qualquer coisa, eles estão aí me dando suporte. Deixa eu seguir. E aqui a gente entra aí no nosso grande, que eu acho que a nossa grande estrela hoje no marketing é a utilização do Google Ads. Isso dentro do marketing digital, tá? Que eu estou falando aqui das estratégias de marketing digital. Para mim, a grande estrela hoje sim, o Google Ads, que é uma ferramenta de compra de palavras-chave, né? E isso dentro aí da parte técnica, é um leilão de palavras mesmo, quem está pagando mais por aquela palavra. Então, para que você consiga hoje posicionar o seu escritório na primeira página do Google, e são 10 posições ali dentro dessa primeira página, e é muito difícil você aparecer hoje na primeira página com um artigo jurídico, dentro do blog do seu escritório, dentro ou um vídeo relacionado àquilo, simplesmente de forma orgânica. O Google quer que as pessoas paguem para isso, isso é lógico, né? Então, você investir dentro do Google para você aparecer na primeira página, quando a pessoa for ali e digitar, por exemplo, advogado, alguma coisa relacionada, por exemplo, advogado empresarial de São Paulo, ICMS, não ICMS tributário, mas, por exemplo, digitar alguma coisa relacionada ao Simples Nacional, a rescisão do contrato de trabalho, a rescisão indireta, motivo de rescisão indireta, e estar, né, aquela pessoa estar dentro em São Paulo, e se a sua campanha de Google tem falando algum ponto, se você comprou a palavra-chave, por exemplo, advogado empresarial São Paulo, e a pessoa vem até o Google e pesquisa microempresas simples, o próprio Google vai direcionar aquela pesquisa, aquela pessoa para o seu anúncio, para o seu site, para a página que você indicar dentro da sua campanha. Ou, por exemplo, advogado de família Curitiba. Se a sua campanha de Google está na região ali de Curitiba e está dentro da geolocalização de Curitiba, se alguém vai até o Google e pesquisa alguma coisa relacionada a advogado de família, né, e ele estar em Curitiba, logado de Curitiba, o próprio Google vai te mostrar para aquela pessoa. Eu hoje, em Belo Horizonte, consigo fazer uma prospecção de clientes relacionados a essa questão de família em Curitiba? Sim, porque hoje a gente não tem mais essa barreira geográfica. Desde que eu direcione a minha campanha do Google para Curitiba, o próprio Google vai me mostrar para as pessoas que estão em Curitiba e eu faço essa prospecção lá. Ele vai direcionar ali, vai linkar direto para o site que eu informar, né? Então, hoje em dia, a gente consegue atrair e ir afunilando e otimizando cada vez mais a nossa campanha, a nossa forma de prospecção de clientes dentro do Google. E é o seguinte, né? Os anúncios do Google, eles podem ser exibidos de diversas formas, não é simplesmente através por escrito, né? É uma ferramenta múltipla e os anúncios, eles podem, né, de forma ética, porque tem o nosso código de ética, ele restringe a apresentação de vídeos, aqueles vídeos, quando a gente está assistindo o YouTuber que para e mostra o anúncio, aquilo ali, o nosso código de ética, ele veda. Mas a gente aparecer, né,
por exemplo, nesses resultados de pesquisa no buscador do Google, é uma forma ética relacionada às palavras-chave. Aparecer em banner de site específico, direcionados para o seu escritório, em canais diversos. Muitas vezes a gente está utilizando aplicativos e aparece um anúncio, isso também pode, porque o código de ética, pelo menos eu quero escutar depois a opinião do Rodrigo Beda, a questão ali do youtuber. Então, você utilizar e direcionar a sua campanha de Google Ads para diversas plataformas, por exemplo, se eu estou buscando né, pessoa física e sindical, buscando pessoas que estejam ali ligadas a uma associação, os sindicalizados, eu posso, sim, direcionar o meu conteúdo para aparecer em anúncios naquela página. Então, a gente consegue afunilando isso para ir fazendo campanhas mais assertivas. Então, por que utilizar esse Google Ads? Né? Porque a gente consegue atrair diretamente o nosso público-alvo, e hoje precisamos ver o Google Ads como o nosso aliado. Direcionar a gente consegue direcionar, a gente consegue segmentar e também mensurar os resultados na campanha. Quais são as palavras que efetivamente eu estou comprando, que eu estou pagando, que está me dando resultados? Essa palavra está muito cara, mas eu consigo trocar por uma palavra similar? Então, tudo isso a gente vai conseguindo mensurar quando você vai acompanhando essas campanhas. Existem, sim, algumas estratégias de otimização da campanha, né, que é essa que eu acabei de falar, da gente acompanhando o desempenho da palavra-chave. Então, essa palavra-chave, ela está dando, eu estou utilizando ela há 2, 3 meses, as pessoas têm buscado por ela dentro do Google, isso está me dando algum retorno, e até mesmo você utilizar o Google Ads com uma outra ferramenta chamada Google Trends, que é uma ferramenta no qual você entra e busca as tendências de pesquisa dentro do Google, e lá é um site que pode ser utilizado, e você pode marcar regiões e cidades. Então, você entrar toda segunda-feira de manhã e olhar o que está sendo buscado dentro de Belo Horizonte relacionados à área médica ou à área trabalhista, o que as pessoas têm pesquisado, e aí a gente vai ver muito a gente vai conseguindo ver as tendências e alinhando ali a nossa produção de conteúdo de acordo com essas buscas que têm sido cada vez mais recorrentes dentro do Google, e aí a gente olha para a nossa campanha de Google Ads e alinha as palavras com os temas mais buscados, e a gente vai fazendo sempre essa interação. É o ideal para que a gente consiga ter campanhas aí mais que dêem maior conversão em buscas, em procuras pelo nosso escritório. Então, a gente também acompanhar dentro do Google, da própria ferramenta do Google Ads, e aí mesmo que, se você está mexendo, você observar sempre essa nota que o próprio Google Ads atribui para a sua campanha, ou se você contratar uma agência de marketing, você sempre solicitar e que te mostre, você acompanhe qual que é essa nota que o Google está dando, porque, por exemplo, dentro dessa nota, ele vai te mostrar o que você precisa mudar, as suas palavras não estão performando muito bem, não estão tendo cliques, ou seu anúncio, ou seu site não está respondendo tão bem. E agora, né, e é uma das estratégias a gente olhar e entender o site. Por quê? Todas as vezes que a gente compra uma palavra-chave, né, e aí a pessoa vai ali e pesquisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, porque eu acho mais fácil aqui do direito, mas, por exemplo, uma alteração de convenção de condomínio. E alteração da convenção de condomínio, se a gente compra ali a palavra convenção de condomínio, re-ratificação ou regimento interno, a pessoa foi até o Google, como fazer a alteração da convenção de condomínio. Eu aparecia ali o meu link, né, primeiro ou segundo, primeiro ali no Google, apareceu o link do meu escritório, eu vou ter que direcionar essa pessoa para algum lugar. Então, quando ela clicar, ela vai cair numa página que não é mais o Google, é a sua página. Então, você precisa direcionar essa pessoa para uma página específica. Eu posso direcionar para o site, né, do meu escritório ali, só o site geral institucional? Vou, mas ela está querendo ler alguma coisa em relação a isso. Então, a gente precisa entender que, na medida que a gente faz uma campanha de Google Ads para a gente ter um retorno específico, a pessoa não está procurando direto com o advogado, ele está procurando para tirar alguma dúvida. Então, você direcionar ela para um blog,
para uma página no qual você tem escrito ou um vídeo no qual você está falando alguma coisa sobre aquilo, a sua chance de converter essa pessoa em cliente é muito maior, porque ela quer tirar uma dúvida. Ela não está ali já procurando direto o advogado. Então, ela ler alguma coisa direcionada a isso é a estratégia certa. Então, a gente tem sempre que aliar o Google Ads com a produção de conteúdo adequada, escrever um artigo jurídico falando sobre aquilo e fazer a campanha de Google Ads com as palavras-chave daquele artigo jurídico, direcionar para dentro dele. E aí, para você ter conseguir ter um retorno maior do valor investido dentro do Google Ads, pense sempre em experiência do usuário. Muitas vezes a gente vai dentro do Google, faz uma busca e na hora que a gente clica, demora a carregar. O que você faz automaticamente? Você volta para a página do Google e vai para o próximo link. E com isso, a gente tem que parar para olhar para o site do nosso próprio escritório. Então, o escritório ter um site responsivo, e o site responsivo é ele ser adequado hoje para o smartphone, conseguir ali ficar ajustável para o smartphone é muito importante, e um site rápido, no qual, quando a pessoa clicar, ela tem uma resposta rápida de alta conversão, né? Você consegue fazer o carregamento desse site muito mais rápido. E por quê? Porque aquele site que demora, a experiência do usuário, ela não é legal. E o Google até posicionou que a cada 1 segundo de demora da resposta do seu site, a chance de se perder aquele tráfego é 30%. Então, é muito rápido. A gente precisa ter um site hoje muito mais otimizado para fazer essa resposta. Então, o site não pode demorar a carregar. E é uma preocupação, se você quer ter resultados com as estratégias de marketing digital, é você olhar para o seu site. E o segundo ponto, conhecer as palavras-chave aí para o seu mercado-alvo, né? Então, quanto mais a gente vai aprofundando e estudando por aquilo, a gente vai pensando e analisando as palavras-chave. Isso é muito importante, a gente vai fazendo nas estratégias do Google Ads grupos, pequenos grupos de palavras, então a gente vai direcionando e a gente pode fazendo ali grupos dentro de uma mesma estratégia, para quando a pessoa procurar, por exemplo, rescisão de cálculo trabalhista, e aqui a gente pode colocar justa causa, né? Pode colocar rescisão, cálculo trabalhista, pode colocar rescisão direta, pode colocar justa causa, enfim, qual que é o tipo, ou eu faço só um grupo para justa causa, faço uma ali para rescisão indireta, faço um outro para demissionário, e aí eu vou direcionando esses grupos ali alinhados com essas estratégias. Uma outra aí que é muito importante, olhando para dentro do Google, deixa eu só dar uma olhada, olhando para dentro do Google, é a gente direcionar sempre, quando a pessoa faz essa busca, ela cai num conteúdo respectivo, você não leva ela só para dentro do seu site institucional, você leva ela para onde ela lê ou assiste algum vídeo ali bem direcionado para isso. Então, a gente direcionar a pessoa que está ali utilizando, né, que a gente vai atrair por meio do Google Ads para um conteúdo específico, é o que dá o retorno maior. E aqui eu trouxe algumas coisas que a gente precisa aí para otimizar, né, e ganhar com a campanha do Google Ads. A gente utilizar as palavras-chave, assim, acompanhando essa palavra-chave, ela me deu retorno ou ela não me deu retorno? É momento de mudar ou não mudar? Pensar dentro da sua advocacia hoje, quais são os seus principais serviços jurídicos, o que você realmente oferece, o que eu consigo trabalhar ali. E a gente tem visto hoje muito dentro quem atua com direito imobiliário, a gente tem visto muito, cada vez mais, regularização fundiária. Então, é um produto que eu posso ter dentro da minha advocacia, que eu vou ofertar para os clientes, ou loteamento, a regularização de lotes aí, em loteamento irregular, enfim. E aí a gente tem que olhar para o nosso dia a dia, para o interior do nosso escritório, para que a gente consiga alinhar a estratégia com o produto, né, o serviço jurídico aí, falando em termos de marketing, que a gente efetivamente quer vender. E alguns pontos aqui são já finalizando, faça sempre, então, um estudo do seu público e crie um planejamento, quanto que eu vou destinar, como que a gente vai fazer essa estratégia, quais são as palavras-chave, não utilize palavras-chave duplicadas dentro do seu anúncio, organize as palavras-chave sempre por grupos menores, dentro de uma mesma campanha você pode ter diversos grupos,
indique, e dentro da ferramenta do Google, é porque eu não consegui dar o print para colocar aqui, mas ali dentro você tem como indicar palavras-chave negativas. E o que quer dizer isso? Palavras-chave que você não quer de forma nenhuma que o Google te mostre para aquelas pessoas. Por quê? Porque se ela clicar, você paga por isso, então você vai negativando algumas palavras, e muitas vezes essas palavras vão aparecendo ali do próprio Google, ele vai te dando algumas sugestões de pessoas que você já pagou, né, pelo clique, você já pagou pelo clique ali, ele vai te mostrando essas palavras-chave que você deve negativar. Otimize sempre as palavras-chave, né, os lances ali de compra de palavras-chave com base na geolocalização do seu público, não deixa aberto para o Brasil inteiro, vá direcionando campanhas por áreas, determinadas regiões que você quer atingir, e você alinha a sua comunicação, a sua produção de conteúdo para aquele determinado público e região, e acompanhe o desempenho, mesmo que seja através aí de uma agência de marketing, mas acompanhe sempre o desempenho, entenda quais são as palavras que estão te dando retorno e as palavras que não te dão retorno. Então, para que a gente tenha aí uma mídia, a utilização de uma mídia social segmentada, a gente tem sempre que olhar para o nosso mercado-alvo, qual que é o mercado-alvo que a gente quer atrair, o tipo de público, se é pessoa física e sindical, ou se é pessoa jurídica, adequar o canal de comunicação, ter o canal de comunicação adequado ali, de acordo com aquele mercado-alvo, aquele público, e fazer campanhas segmentadas com a produção de conteúdo direcionada para aquilo, com as estratégias de marketing de youtuber, de anúncios, de Google Ads direcionadas ali para aquele determinado segmento. Assim a gente consegue ter uma estratégia de marketing digital nas mídias sociais assertiva e que vai efetivamente nos trazer resultado. Por fim, né, as campanhas aí segmentadas com anúncios pagos hoje, elas são as estratégias de marketing que pode muito acelerar o aumento de visibilidade da sua marca, porque você está pagando para o próprio Google ou para a própria rede social, né, para os gerenciadores de anúncio ali de cada rede social te mostrar para as pessoas. Então, você não fica ali à mercê de um tráfego orgânico ou da sorte, né, ou de alguém enviar para alguém, você está pagando para aparecer. Então, isso é muito importante e é ético, isso já está regulamentado, não há mais discussões sobre isso. E a dica é para quem ainda não faz nenhuma estratégia de Google Ads, gravar vídeo do YouTube, comece hoje mesmo. Eu quero agradecer, muito obrigada, eu estou aberta aí para quem tiver alguma dúvida. Queria chamar o Bertozzi aqui para ele também me falar o posicionamento dele sobre isso, mas muito obrigada e obrigado a todo mundo que acompanhou minha palestra. Tudo bem, Elisa? E aí, muito legal, parabéns. Quer ver? Ó, deixa eu puxar aqui umas questões que eu até estava discutindo, né? Na sua opinião, estratégias de SEO devem ser utilizadas para estratégia orgânica de ranqueamento no Google? Qual que é a tua opinião nisso? Posso. Então, as estratégias de SEO, elas têm que ser muito alinhadas também com o conteúdo que a gente está produzindo. E essas estratégias são exatamente escolher as palavras-chave. Então, a gente tem que primeiro entender qual que é o nosso público, para alinhar as palavras ali das estratégias de SEO e também pagar para o Google comprar palavras-chave. Então, eu entendo que o que vai te dar retorno dentro do seu conteúdo, e aí se você olha só para as estratégias de SEO, você fica ali só à mercê do tráfego orgânico. Então, você não vai estar entre o primeiro, o segundo, o terceiro, porque o Google coloca primeiro quem paga. E isso está cada vez mais evidente ali quando você faz uma pesquisa, né? Eles até colocam assim, anúncios e tal. Então, a gente precisa assim, alinhar as estratégias de SEO para levar o tráfego orgânico para aquelas palavras que a gente ainda não compra, mas também pagar para o Google e aliar as duas estratégias. Se você fica hoje dependendo só do SEO, você não tem uma boa otimização, não. E, na minha opinião, assim, você nunca vai poder deixar de criar conteúdo, né? Pagando ou não, né? Porque só quem paga não tem o mesmo alcance e só quem faz orgânico não tem alcance. Então, o que está sendo comentado é a mistura das duas coisas, né? Que é o que funciona. Mas aí eu vou colocar uma pergunta bomba atômica, né? Não é pergunta, é questionamento para todos vocês. Já colocaram o nome de vocês no Google? O nome de vocês, sei lá, vou pegar lá o meu nome e colocar Rodrigo Bertozzi. O que aparece? Tá? Não importa se você paga ou não, o que aparece com o seu nome, né? E o nome do escritório. Então, olha para isso, e se tiver muito fraco,
tá? Nós temos um grave problema de produção intelectual. Não é só a gestão do CEO e coisas do gênero, é um problema de produção intelectual, que é a maioria do problema que eu enfrento no país todo, tá? Então, quando você tem um escritório na qual os sócios eles são autores de livros, são palestrantes, são referências, é até normal que a equipe que circunda ele seja parecida, né? Que também acabem produzindo tecnicamente e também produzindo para o mercado e se espelhando nos sócios, né? Mas assim, é a minoria, tá? Em muitos lugares, e não sei quantos de vocês são de escritórios de volume, tá? Escritórios aí que tem 1, 2, 3 clientes que pega a carteira toda, né? Nesses escritórios, a equipe tem baixíssima produção intelectual para fora. Não estou falando de qualidade de trabalho, não é disso que eu estou falando. Há um acomodamento. Eu já estou com um bom trabalho, eu ganho bem, estou legal aqui, não está tudo errado. Porque da mesma lógica que se um escritório perde o melhor cliente dele, o maior cliente, a mesma lógica é se você é promovido para a rua, sendo bem aqui sincero, né? Então, produzir intelectualmente, criar livros, né, que a minha principal defesa é livro, tá? Eu tenho até um curso só sobre gestão de livro, como você escrever livros, como ser escritor jurídico, porque você tem muita autoridade quando você escreve. E não é e-book, tá? Não é sendo publicado por editora digital, é publicado por editora de mercado, tá? Inclusive, nós vamos ter no evento o Henderson falando sobre isso, né? Ele é diretor editorial da área jurídica da GEM, né, que é a maior editora do país, tá? Então, assim, é muito interessante pensar nisso e casar com o Google, né, Elisa? Bertozzi, vi aqui uma pergunta bem interessante, que do Gidelso. Ele está perguntando o seguinte: Elisa, você acha que o cliente com mais conhecimento clica nesses anúncios do Google? Tem gente que pode desse anúncio quando faz uma busca e clica justamente nos que aparecem de forma orgânica, que fica um pouco mais abaixo. E aí a pergunta dele é: o Google é indicado para esse tipo de cliente? Na verdade, o que a gente precisa pensar muito na hora de fazer a estratégia do Google é para onde nós vamos direcionar aquela pessoa que está fazendo a busca, né? O possível cliente, o potencial cliente. Se a gente coloca ali o link só do seu site, ele vai fugir. Mas se você coloca o link de um artigo jurídico no qual o título é relacionado ao assunto que ele está pesquisando, ele vai clicar. Então, isso é muita questão de você alinhar a sua estratégia com o assunto. Você só comprar sem produzir o conteúdo, colocar um vídeo, um artigo jurídico ali, realmente você não vai ter retorno desse cliente, aí ele vai correr. Mas se o seu conteúdo está alinhado com a dúvida, ele vai clicar para ler. E lembrando que o Google é dono do YouTube, né? Então, quando a gente insiste no conceito Google Ads, né, com o YouTube, é porque se você produz vídeos, esses vídeos vão se esparramar pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook Vídeos, enfim, você só está ganhando, né? Eu sou um partidário total de você criar muita coisa com pouca coisa. Então, se você escreve um artigo, na verdade, você já está roteirizando um vídeo. Então, você vai lá e faz o vídeo, né? Pega aquele mesmo artigo, talha ele em 4 partes e faz 4 postagens. Então, é você saber trabalhar com essa produção intelectual. E aí eu vou dar um dado muito importante, que cada advogado, em média, escreve entre 20 mil a 25 mil páginas por ano. E a minoria publica isso de alguma forma, né? Então, o Instagram, houve uma pergunta ali, Elisa, que é o Twitter, né? Eu não tenho recomendado o Twitter para os nossos clientes, porque ficou muito politizado, tá? Então, quando você se posiciona nas redes sociais, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Moro, eu sou isso, gente, profissionais de alto calibre não fazem isso, tá? Não fazem. A não ser que você seja eleitoral, a não ser que está discutindo uma questão constitucional, aí tudo bem. Mas não faça isso. Porque você fazendo isso, você pode ter certeza que na tua carteira tem as duas coisas, né? Você vai ter clientes de todos os espectros e é capaz de você se queimar por causa disso, né? Então, profissionais de alto calibre, geralmente, a verdade é essa, fica em cima do muro, tá?
Então, o Twitter, vai lá se divertir, cara, vai lá brincar, tal, mas não um posicionamento total profissional, a não ser que o teu mercado esteja lá, como é questão eleitorais, né? Ou questão de dar opiniões mais assim, eu gosto de, Bertozzi, eu gosto de fazer polêmica. Então, beleza, o Twitter é perfeito para tuas polêmicas, né? Agora, a postura que nós adotamos, assim, profissional, olha para Rui Barbosa, olha para Clóvis de Vilacqua, olha para Melissa Folman, né, mais recente, olha para René Dotti, que já faleceu, infelizmente, né? Tem tantos profissionais que você pode olhar e ver assim, nossa, eles adotam exatamente essa postura do mineira, né, Elisa? De estar em cima ali, né? Mas... Né? Não tem povo mais em cima do muro que mineiro, gente. Impressionante. E é isso, né? Eu tenho essa questão de você se queimar com grandes grupos. Então, a minha opinião pessoal, por exemplo, eu atendo escritórios sindicais, nós, né? Sindicais, pessoas físicas de todos os espectros políticos, você pode imaginar, empresarial de todos os espectros, não só políticos, como vertentes de pensamento. Então, como é que eu vou chegar lá e mandar bala em metade do meu público? Então, é melhor ficar, sabe? Então, a rede social ela é muito boa, mas ela também é perigosa, né? Agora, a Glauciane fez uma pergunta muito interessante, Elisa. Responde primeiro, depois eu respondo. O posicionamento religioso. Qual que é a tua opinião? Depois eu dou a minha. A mesma coisa em relação à política. Eu penso também que a gente, óbvio, que você mostrar quando a gente está trabalhando a nossa marca jurídica, mostrar alguns valores, coisas que a gente acredita, mas não está utilizando isso de forma ali muito potencializada o tempo todo, levantando posição religiosa, porque isso aí também afasta as pessoas ou causa muita polêmica. E como advogados, eu acho que a gente tem que estar ali muito levando a nossa mensagem jurídica e não levantando essas polêmicas, porque cada um tem a sua posição religiosa, e eu acho desnecessário isso dentro das redes sociais. Eu vou divergir só um pouquinho, né? Até porque não estamos aqui só para concordar. O que eu entendo de posição religiosa é você ser respeitoso. Tá? É que tem muita gente que desrespeita a religião alheia. Aí sim você está numa sinuca de bico. Né? Porque evangélico, porque espírita, porque não sei o que do capeta, porque... Cara, não condiz. Agora, você processar a sua fé, não tem problema nenhum. Você vai atrair, inclusive, pessoas que têm a sua mesma vibração, ou pelo menos o seu sistema de crença. Agora, o pessoal, quem é ateu aqui e fica se posicionando como ateu, aí você está num espectro de alta polêmica. Né? Não tem necessidade. Então, eu separaria uma opinião negativa sobre religião e você ser equilibrado e processar a tua fé. Então, uma vertente é minha sugestão, como o nosso amigo falou, né, o Roberto, opinião pessoal, cada um faz do seu jeito. Eu recomendo dessa forma. Né? Então, de um lado, ser equilibrado sempre, tá? Porque dá vontade da gente quebrar o pau, né? Ainda mais no Twitter. O Twitter é lugar para se divertir. Não sei por que as pessoas levam a sério o Twitter. É para se divertir muito lá, né? Tem muita coisa engraçada. Brasileiro é um meme, né? Vamos falar a verdade, vai. E aí tem uma confusão que eu vou perguntar para a Elisa, que é a questão do Instagram. Fazer um comentário, posso? Claro, com relação a essa questão de posição religiosa, eu vou falar uma minha, tá? Com a rede social. Todos os dias de manhã, eu tenho um livrinho que chama Pão Diário, uma mensagenzinha tem um versículo e um devocional. E todos os dias eu leio isso de manhã, medito, mas eu posto a foto da mensagem. E aí, o que acontece? O que eu recebo de pessoas me perguntando qual que é esse livro, qual que é, ou batendo palma, ou comentando que a mensagem levou. Então, assim, muita gente é atraído e aproxima-se muito de mim por essa posição. Por quê? Porque tem uma pele muito parecida. Então, assim, óbvio que eu levanto bandeira religiosa e discussões, não, mas eu posto aquilo ali porque eu mostro que eu tenho aquele valor ali diário, todo dia, de refletir naquilo. Mas é muito sutil. Então, a gente, dentro de um perfil profissional, fazer isso, eu acho que não tem nenhum problema. Não, perfeito. Aqui, como a Seara está comentando, que discorda de mim, concorda contigo, é isso mesmo.
Tá vendo como a coisa vai se tornando politizada, né? Perdão, vai se tornando... Minha mãe falava opiniática, né? Mas veja, vamos pegar aqui o Instagram. Instagram não, o Instagram, tá? As pessoas estão confundindo muito o Instagram, porque assim, o Instagram, né? Ele se tornou da moda, assim como o TikTok. O fato de ser da moda não significa que se traduz em cliente verdadeiro. Toda vez que eu faço essa pergunta, gente, olha, a gente com 100 mil seguidores, tá? Quantos clientes você pegou? Não consegue me responder, gente. Não consegue responder. Não, tem um. Eu peguei aqui. Tá, mas qual é a qualificação desse cliente? Cara, o cara que contrata um advogado no Instagram não está errado. Isso é muito comum até em pessoa física. No empresarial, você jogar toda a tua energia no Instagram é quase que uma loucura. Porque não vai... Vamos trocar aqui a bola. Você sendo alguém que está procurando um médico hiper especialista na tua doença, você vai no Google. Você vai perguntar para o teu amigo, para a tua mãe, para o seu pai, para os seus conselheiros. Então, é sempre uma variante, tá? De variante de boca a boca, de networking, de você perguntar para o outro e do Google. Tá? No Instagram, te faz, sim, interessar por vários assuntos. Mas as pessoas mais bem-sucedidas no Instagram, no direito, falam para o próprio público jurídico, geralmente para muitos jovens advogados, né? Ensinando lá uma questão específica, falando de direito imobiliário, tal, que pode até gerar uma mini autoridade, mas não gera cliente, não aqueles clientes incríveis, né, Elisa? É mesmo para fortalecer, né, Rodrigo? Óbvio que podem ali você aproximar de outros advogados, fazer parceria, atuação em conjunto, escritórios aí fazerem ali associação entre sociedade e advogado, né, em forma de parceria. É importante, mas não é o que efetivamente a gente tem que colocar toda a nossa força e colocar como primeira estratégia. Rodrigo, achei que só uma pergunta. Atualmente, a Regina perguntou, atualmente, qual o melhor canal para lives, palestras, Insta, YouTube ou Zoom? Como? A Regina Marinho perguntou, atualmente, qual o melhor canal para lives, palestras, Insta, Zoom ou YouTube? Olha, no marketing jurídico, né, como no marketing convencional, nós nunca eliminamos o canal, tá? Nós geralmente escolhemos um para estar mais presente e esparramamos aquele conteúdo nos outros. Então, isso chama a tática multicanal. Então, você está sempre colocando material no Instagram, no Facebook Vídeos, no YouTube e no LinkedIn, tá? Mas aí é o mesmo material. Você não vai colocar 5 diferentes, vai pegar o mesmo material e replicar. E aí vai medir o resultado, né? A mesma coisa os fenômenos das dancinhas do TikTok. Se é proibido pela OAB, é proibido pela OAB. Só que faz muito sucesso. Faz sucesso. Por quê? Porque o brasileiro gosta de coisas engraçadas. Então, as pessoas confundem gostar de coisas engraçadas com opinião verdadeira de um tema, né? Então, e também tem uma confusão que eu lamento muito, que é esse pessoal que vende cursinho, que vende um monte de coisa, que vende celular, que dá certo para eles, cara. Puta, dá certo. Mas não é para o direito fazer aquelas coisas, né? Aquelas promessas malucas, né? Mas continuo achando que a pessoa tem o direito de fazer o que bem entende. Agora, e a imagem? Aquele pessoal que está andando de BMW, Mercedes, como se até se fosse carro de luxo, de verdade, né? Nem é. Desculpa falar a verdade. Aí o cara está lá no negócio, coloca lá um relógio comprado em Chinatown, $50, né? Que imagem que está transmitindo, tá? Para muita gente, nossa, eu quero ser isso, né? Jovens, eu quero ser aquilo, quero ter esse sucesso. Para outros, olha que tolice, perdendo tempo mostrando coisas, quando o verdadeiro, o que você tem que mostrar é o teu conhecimento, né? Cara, mas assim, de novo, cada um faz o que quer, né? Mas Cada um faz equilibrado. o que quer. Aqui, por exemplo, não sei, acho que a gente já estourou o tempo, mas tem uma pergunta aqui da Glauciane. Vejo alguns profissionais postarem, além do conteúdo jurídico, mostrar o seu dia a dia, questões mais pessoais com argumento de estar próximo. Isso seria estratégico e adequado para nós do jurídico? Responde aí, o que você acha? Sinceramente, eu acho que tem coisa que ultrapassa. A gente tem que ter muito ali
o limite de que isso é bom para o meu perfil profissional, isso é bom, está alinhado com a minha imagem profissional, eu tenho uma resistência, olha que eu já utilizo as redes sociais assim, há muito tempo, mas eu tenho uma resistência muito grande de separar o pessoal do profissional. Ali eu não gosto muito de levar polêmicas pessoais, assuntos muito problemas, enfim, ficar ali fazendo a rede social de terapia, mas eu acho que você mostrar um pouquinho, tá ali no escritório, encontrou com alguém, recebeu, tá com um advogado, tá dentro do fórum, você pode mostrar assim, um pouquinho da sua rotina, porque também as pessoas gostam de gente que trabalha muito, né? Então, você mostrou que você tá meio que ali se ferrando de tanto trabalhar, as pessoas adoram. Mas a gente mostrar isso um pouquinho, mas não assuntos 100% pessoais, não. Eu acho que tem que ter equilíbrio em tudo, né? Você ter uma parte... Um perfil que eu gosto muito é da minha sócia, Lara Sellen. Também gosto. Equilibrado, né? Ela não exagera em mostrar a sua vida, porque eu não mostro quase nada, tá? Eu já não sou um bom exemplo, viu? Mas me segue lá, porque eu coloco muito, 95% é conhecimento e pouco da minha vida, porque, como eu disse aqui, é minha decisão pessoal, tá? A minha sócia, ela equilibra bem a vida pessoal dela com o conteúdo dela, tá? Então, dá uma olhada lá no @LaraSellen, o meu, a Elisa também, @Elisa Novaes, né? Enfim, gente, tem muito mais conteúdo lá, temos um grande evento pela frente, tá? Vamos encerrar agora de manhã. Temos muito ainda a oferecer para vocês. Vamos fazer um intervalo agora e voltamos 15 para as 2. Eu vou fazer um teste com o José Newton, que é presidente do Fórum de Departamentos Jurídicos, e aí nós começamos 2 em ponto, tá bom, gente? Muito obrigado, Elisa, pela tua participação. Quem quiser, vai lá na rede social da Elisa, leva mais perguntas, conhece bastante de mídia social. Tá bom, gente? Grande abraço, obrigado, Elisa. Rodrigo, sempre um prazer. Até mais tarde.